resposta. No governo atual, a gente percebe muitas empresas deixando o país e empresários, até microempresários, desanimados, né, fechando as portas nas cidades pequenas. Muitas pessoas, você passa, você vê lojas fechadas. O que o senhor explica para quem está nos assistindo esse evento, né, dramático aí que a população brasileira está vivendo, com esse êxodo de empresas no Brasil? O êxodo tem duas questões. Um primeiro êxodo é ir para o Paraguai, ir para o Uruguai, ir para a China e tal. É uma questão de sobrevivência, já que produzir lá é muito menos burocrático, não tem todo um ativismo judicial, da justiça do trabalho, da justiça, sei lá, tributária, tudo mais, tá certo? De contratos que estão valendo. Então, as empresas que ainda estão de pé, como a Lupo, como a Riachuelo, né, o Guararapes, eles vão para o Paraguai para poder produzir, para poder continuar competitivo. Isso é um ponto. Por quê? Porque no Brasil não é só a questão do custo do dinheiro, é também todas as questões que envolvem o ambiente. Aqui, ser empresário é uma ofensa pessoal. É alguém que explora pessoas, é alguém que polui os rios, é alguém que explora qualquer outro comerciante. Aqui, assim, você é tratado como um cachorro, não é tratado com respeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a quantidade de empresas que fecham as portas. Mas aí, Éder, quem é que gera o maior custo do Brasil? O próprio governo. Veja, a Selic é 15%. Quer dizer, o governo vai ao mercado vender títulos para poder rolar suas dívidas, tá certo? Porque a arrecadação tributária não é o suficiente. Então, essa carga tributária que a gente tem, que é um absurdo, não é o suficiente, e aí o governo emite títulos, as famosas NTNs, Nota do Tesouro Nacional, para poder pegar dinheiro no mercado e financiar o próprio Estado. Ou seja, ele está o quê? Endividando as próximas gerações. Mas vamos chegar nos 15%. O que é esse 15% de Selic? Que é o que o mercado pede para poder emprestar dinheiro para o governo. É o carimbo, é o atestado de não acredito nesse governo. É o atestado de não dá para confiar, não tenho confiança. Então, quando eu empresto dinheiro para um bêbado, para um drogado, para um irresponsável, eu vou cobrar muito mais caro, como chama do prêmio, que é o custo do dinheiro, que é a taxa de juros, porque eu tomo riscos grandes. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Mas aí, olha como acontece que o governo prejudica o setor privado. Porque se o governo concorre com o setor privado, pressionando e estabelecendo a barra da taxa Selic de 15%, qual banco vai emprestar para a iniciativa privada por um custo menor do que o 15% se o governo paga 15%? Ninguém vai. Os caras não são loucos. Por que eu vou emprestar para o Alexis aqui, para o Rafael Gripe, a 10%, 8%, se o governo me paga 15%, ele é o melhor pagador do Brasil, porque o governo não quebram, né? Aliás, pode até quebrar, mas difícil quebrar, né? Então, o que acaba acontecendo? Qualquer pessoa que vai montar um pet shop, que vai montar uma paleteria, uma lojinha de brigadeiro, uma floricultura, e pega dinheiro no banco, quando ele for lá no banco pegar dinheiro, não é 15%. Para ele vai ser 20%. 20% ao ano. Olha a loucura do negócio. Aí, ele vai ter que investir, montar a loja, comprar mercadoria, vender e tal. E não vender mercadoria, ele vai ter que pagar impostos. Ou seja, a pergunta é, quanto que vai ter que ser a rentabilidade desse negócio para ela poder pagar um empréstimo que está custando 20% só na captação? O negócio dela vai ter que render por volta de 40%, fazendo um cálculo rápido. Me diz aqui, entre nós aqui, quem é que tem um negócio que gera um retorno sobre o investimento de 40%? Se vocês escreverem aqui, amanhã eu estou montando uma empresa igualzinha. Não tem. E estou falando lícito, né? Não estou falando de tráfico de drogas, nem tráfico de armas, nem prostituição, nem nada, escravização de pessoas, nada. Estou falando de negócios honestos. Não há. Então você vê como o governo quebra as empresas. Olha o que está acontecendo com algumas empresas muito boas, inclusive. A Raizen, né? O Grupo Cosan e tudo mais.
grandes investidores em tecnologia, em inovação, grandes investidores em capital intensivo, monta usina, monta a parte de biogás, monta distribuição, monta um monte de coisa, capta dinheiro no mercado. E aí ela captou, lá no governo Bolsonaro, a 2%, que era os juros, mais algum prêmio. Selic de 2%, mas... só que o empréstimo do cara é Selic mais 2, 3%. Hoje a Selic está em 15%. Então o cara está tendo que pagar um empréstimo dele a 17%, 18%. Não é que para em pé, o negócio não para de pé. Tanto que essas empresas praticamente quebraram. Aí tiveram que vender o que valia para o BTG Pactual, que foi lá, injetou dinheiro, assumiu a coisa praticamente, para não quebrar uma das empresas mais importantes do Brasil. E quebrou onde se quebra empresas, que é no caixa. Tem uma expressão na área financeira que diz assim, cash is king, ou seja, o caixa é o rei. Empresas quebram por falta de caixa. Não tem caixa, quebra mesmo. E olha que nós nem falamos, Rafael, na insegurança jurídica, né?